Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui pela primeira vez, cara, eu vou pedir humildemente, se inscreve aqui, ó, botãozinho vermelho, cara, dá essa moral pra gente. Cara, é muito importante a sua inscrição, o canal tá crescendo, já estamos aí caminhando para 1.030.000 inscritos, né? A gente, quando chegar a 1.200.000, 1.300.000, a gente vai estar passando os canais de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo oficiais. Então eu peço humildemente, cara, ajude o nosso canal, vamos pra cima deles. E cara, eu tô aqui, né, hoje o lançamento do manto do Outubro Rosa, inclusive o sorteio vai ser de noite, tá? É hoje o sorteio no nosso Instagram, lá no Paparazzo Rubro-Negro, @Paparazzo Rubro-Negro, sorteio do manto Outubro Rosa, também do boneco do mini craque do Gabigol e de vários outros brindes do Flamiguinhos e tal. É só você seguir o regulamento, tá? No comentário fixado vai estar o link aí do nosso aplicativo do Paparazzo Rubro-Negro e também os links do nosso clube de membros, clube VIP e tudo mais, para você participar do nosso grupo. Lembrando que hoje também tem o sorteio do clube de membros, né, do nosso grupo de membros. Galera, seguinte, a gente vai estar falando aqui sobre esse lançamento. Os jogadores do Flamengo fizeram um ensaio com o Alexandre Vidal, fotógrafo do Flamengo, fizeram um ensaio hoje lá no Ninho do Urubu, né? E os jogadores vestindo já, usando o manto rosa, né? E aí muita gente ficou falando por aí que o Flamengo vai jogar de rosa no domingo contra o Corinthians. Não, não é verdade. O Flamengo joga contra o Corinthians de branco, uniforme jogo 2, joga todo de branco, tá? O Flamengo, esse lançamento da Adidas em alguns clubes, o Flamengo é um deles, não é para jogo, não é uniforme de jogo, apesar de muito bacana, né? E de ter inclusive numeração para você colocar. Você pode utilizar o cupom PAPA online para garantir o seu na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, e pode também adquirir nas lojas físicas, que já chegou, tá? Você tem desconto de sócio torcedor nas lojas físicas e online também. Mas o Flamengo lançou isso para a campanha do Outubro Rosa. Inclusive eu faço questão até de mostrar, olha só, a camisa ela é toda cheia de detalhes, estão vendo? Ela é bem, né, toda desenhada, né? É uma coloração diferente, como se fosse umas manchas assim, né? Ela é bem legal, ela é bem bonita. Ó, o manto é muito bacana, gente, muito bonito. Então eu aconselho, né, você adquirir para a sua coleção. Ficou nota 10 esse manto Outubro Rosa. Bem, a gente vai falar aqui agora sobre algumas notícias do Flamengo, umas inclusive importantes com relação à sequência do Campeonato Brasileiro. Inclusive a gente vai colocar aqui a entrevista com o Márcio Tanuri, porque ele trouxe, cara, muito do que a gente vinha falando para vocês aqui no canal com relação à questão do desgaste dos jogadores, que não dava para avaliar nesse momento, que o Flamengo já estava sendo heróico com o que estava conseguindo, 13 em 15 pontos, 13 dos 15 que disputou agora, e que também tinha a questão da danada, que os jogadores ainda, né, na pandemia, os jogadores do Flamengo, tem muitos que pegaram agora recentemente e que deixa sequela, a gente sabe disso, né? Por mais que não, mas acho que não tem. O próprio Marcos Braz estava com 20% do pulmão comprometido, o Landim 25%, tem jogadores aí que a gente sabe que tiveram o pulmão comprometido, né, e que isso não foi divulgado. Então, o Márcio Tanuri veio a público, a gente vai colocar daqui a pouquinho na íntegra a declaração do Dr. Márcio Tanuri, o diretor do Departamento Médico do Flamengo. Mas eu queria primeiro falar da declaração do Zico, do Galinho de Quintino. O Zico, cara, arrebentou, foi pra cima da CBF e pra cima da diretoria do Flamengo. Ele criticou os dois, tanto a CBF quanto a diretoria do Flamengo. Tem que peitar, avisando a diretoria do Flamengo, tem que peitar, tinha que peitar a CBF. Você tem lá Rodrigo Caio na seleção, Everton Ribeiro, e se o Gabigol tivesse condição também seria convocado. Então, você está emprestando 3 jogadores para a seleção brasileira e vai se sacrificar para jogar 2 dias depois? Se você tiver soberba, que o Flamengo teve ontem, quinta, né, nesse jogo agora, de achar que porque tem um grande plantel pode suportar um time de maratona, um tipo de maratona como esse, de jogar na terça e quinta-feira de novo, em lugar nenhum do mundo isso acontece, né? Aí o time não jogou bem, você vê, contra o Goiás jogou pra caramba, tava ali, todo mundo jogou e tal, tirou 2, 3, é normal. O Goiás é um time que deixa a desejar e o goleiro fez grandes defesas, perdeu chance de gol. Mas ontem
Não, o Bragantino ficou ali, o Flamengo não criou chances claras, por isso tinha que ter adiado, para quando você tivesse tempo para jogar. Então, eu dou toda a razão ao Zico. Toda a razão ao Zico. Primeiro, que a CBF não teve um mínimo de carinho e de cuidado com o Flamengo, de marcar um jogo com 48 horas, né? Uma maratona dessa, marcar um jogo numa data FIFA, sendo que ela está utilizando os jogadores do Flamengo. Então o Zico desceu a lenha na CBF nessa situação aí. A CBF tem que olhar com mais carinho. Isso realmente está errado. A gente não está aqui para ficar atacando ninguém, mas está errado. O que foi feito com o Flamengo é um absurdo. O Flamengo, por mais que tenha elenco, ele jogar com 48 horas, tendo jogadores nas seleções, é um absurdo, tá? Jogadores desses, dois jogaram pelo Brasil, jogaram pela seleção do Chile, pela seleção do Uruguai, inclusive contundiu um na seleção do Uruguai. A CBF tinha que ter um pouco mais de carinho com o Flamengo. O Zico tá certo. Nessa daí o Zico tá certo, de verdade. Uma outra situação aqui pra gente passar é que o Flamengo, para completar, né? CBF utilizou, mandou o bagaço da laranja, mandou o Rodrigo Caio pra gente já o bagaço da laranja todo chupado, né? Rodrigo Caio e Arrascaeta estão fora contra o Corinthians. Parabéns, utilizaram e agora o jogador, né? É porque sente, gente. Sente, vocês vão ver o Tanuri falando, jet lag, que é aquela reação aos voos, né? Viaja pra caramba, você sente, né? Então, Rodrigo Caio e Arrascaeta fora contra o Corinthians. A gente tem imagens, inclusive, do Arrascaeta treinando com bola já. E o Domi ainda pode ter mais uma baixa, né, no meio de campo. Que seria também o Everton Ribeiro, né, que jogou, é dúvida também, mas que não precisou nem ser avaliado. Não é grave a situação do Everton Ribeiro, nada demais. Não foi avaliado, começou o tratamento já. Então, olha só, o Flamengo divulgou, com desgaste muscular, o atleta Rodrigo Caio segue trabalho específico, a Arrascaeta iniciou o tratamento com treinos leves no CT. Ambos serão preparados para os jogos da próxima semana. Everton Ribeiro iniciou o tratamento integral, mas não foi necessário realizar um exame, tá? Então, sobrecarga mesmo, tá, gente? A gente falou isso ontem, muita gente criticando e a gente falando, olha, o problema também é a questão da sobrecarga, é a questão da maratona. E aí a gente, antes de trazer aqui o Dr. Márcio Tanuri, eu quero parabenizar o Flamengo. O Flamengo não é só líder do Brasileirão junto com o Galo e com o Inter, não. O Flamengo é líder. Olha só, está no top 3, em primeiro lugar, dos clubes brasileiros com maior engajamento nas redes sociais durante o mês de setembro. O Flamengo conseguiu 76,2 milhões de interações, de engajamentos, né? Interações segundo o Deport Finanças, né? 76,2 milhões, né? Nas redes sociais durante o mês de setembro. O Corinthians 17,1, o Vasco da Gama 16,5, os três primeiros. Olha a diferença, o Flamengo tem aí, podemos dizer, 4 vezes, mais do que 4 vezes o Corinthians, né, e o Vasco. Impressionante, esse ranking mostra o quanto a torcida do Flamengo é gigantesca. Olha só, os clubes mais populares, né, da América em esportes no Instagram, durante 2020, de janeiro a setembro, tá? O Lakers em primeiro, com 402 milhões, o Flamengo em segundo com 356 milhões e o Warriors em terceiro com 101 milhões. O Flamengo tem quase 4 vezes o Warriors. Isso aí. E aí também 16 meses consecutivos sendo o rei da América também, o Flamengo, né? Flamengo, o rei do Instagram e Twitter na América durante 16 meses consecutivos. Então o Flamengo hexadeca, né? Hexadeca campeão das redes do Instagram e do Twitter. Cara, sensacional, né? Flamengo é brincadeira. Então agora vamos ouvir um pouquinho aí, né, a declaração, vamos escutar aí a declaração do Dr. Márcio Tanuri na íntegra, porque é muito importante a gente estar acompanhando o médico do Flamengo falando sobre tudo que a gente já vinha falando aqui para vocês, do porquê do Flamengo ter que fazer o rodízio, do que está acontecendo e, inclusive, em um trecho vocês vão acompanhar. Fica aí ligado, vocês vão acompanhar, fala que ficou até o final, fala, Papa, fiquei até o final, vou gostar de saber que você ficou. Tem um momento do vídeo que ele fala sobre a questão do Gerson, que o Gerson já teve a danada há mais tempo e que por isso ele não sente tanto quanto os jogadores que tiveram agora, comprovando tudo que a gente trouxe para vocês nos últimos dias. Com vocês, Márcio Tanuri.
desde o início da pandemia, que eu digo, né? Desde o nosso retorno e desde que o calendário foi realmente confirmado, a gente sabia que ia ser uma temporada muito difícil. E por mais que a gente tenha tido alguns dias de treinamento nesse nosso retorno aos treinos, é algo inusitado que ainda não tinha acontecido no futebol, porque é diferente de uma pré-temporada onde esses jogadores têm 30 dias de descanso e retornam, ou seja, tem um período de descondicionamento muito menor. E a gente encontrou os jogadores depois de 3 meses de inatividade para que a gente fizesse esse trabalho e para que suportassem essa maratona de jogos com períodos muito curtos. A gente sabe que isso não só diminui o tempo de treinamento e a recuperação e a prevenção de lesão é um trabalho não só aqui do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia, é também da preparação física, porque quanto melhor preparado tiver esse jogador, melhor ele vai conseguir recuperar de um jogo de outro, menos chance de lesão. Então, a gente não teve a preparação, não só nós como os outros clubes, e a gente sabia dessa maratona. Por isso que a gente tem esse cuidado com o controle de carga desde o início, sabendo que iam ter momentos chaves cruciais, em algumas semanas como essa, que a gente fez 4 jogos durante uma semana, é uma semana completamente atípica. A gente jogou, por exemplo, 48 horas após um jogo onde sabidamente, cientificamente, o maior da dor muscular tardia da fadiga é em 48 horas e não 24, então a gente colocou jogadores no pior da fadiga 48 horas depois para jogar e consequentemente a gente tem feito processo de recovery no próprio estádio após o jogo, nas viagens, tudo que a gente tem à mão para tentar fazer essa recuperação. A gente tem feito mesmo sabendo que não é o ideal, porque o tempo é curto. E é importante ressaltar isso, como eu falei no início, que a falta de preparação física, a falta de tempo de treinamento, se eu joguei na terça-feira, por exemplo, segunda-feira é um treino que a carga tem que ser mais baixa, na quarta-feira eu estou fazendo a recuperação do jogo de terça para na quinta-feira jogar e na sexta fazer a recuperação de quinta. E isso que o público tem que entender, vocês entenderem, ou seja, eu não tive dia nenhum que eu pudesse treinar esses meus jogadores. Então, consequentemente, você vindo numa maratona nessa de jogos, você tem um desgaste maior, um tempo muito curto para recuperar, e isso pode não só aumentar o nível de lesão, como piorar a performance dos atletas, porque eles entram já com um nível de fadiga um pouco maior do que o habitual, né? Então, esse trabalho vem sendo feito com a preparação física, com a fisiologia, com a nutrição, com o departamento médico, a fisioterapia, para a gente tentar atenuar, individualizar, entender como funciona cada atleta, que tem uns que tem uma recuperação em 48 horas, tem atletas que precisam de 72 horas para recuperar. Então isso é importante para as pessoas entenderem, talvez, às vezes, algumas escolhas, porque cada um reage individualmente de uma maneira, e a gente tentar, dentre essas todas informações, ver quem está melhor sempre para o próximo jogo, para a gente tentar fazer o que a gente vem fazendo. Um exemplo disso foi o que aconteceu nesse último jogo, por exemplo, do jogador Pedro, e por mais que o jogador estivesse se sentindo bem, o que é ótimo, e ele queria jogar o tempo todo, então isso mostra um brio para a gente, então assim, é uma atitude que a gente fica feliz, mas a gente sabia que ele vem vindo de uma sequência de jogos, ele vem mostrando sinais bioquímicos, imagens termográficas, enfim, onde a gente sabe que existe um risco, não uma certeza. Então a gente administra isso e, na verdade, foi conversado com ele antes. Eu mesmo conversei com o Domi, que eu acho que ele poderia jogar, mas não 100% do tempo, porque a gente tem que pensar não só nesse jogo, como a gente conversou, por mais que tenha sido muito intenso, mas sim na temporada inteira que a gente está só começando, né? Como, por exemplo, o Gerson é um jogador, um atleta, que ele não teve nesse surto de Covid. Então, os outros jogadores tiveram Covid, tiveram um tempo parado, não tiveram alguns jogos, e o Gerson vem jogando todos esses jogos. E como a gente falou, com pouco tempo de recuperação, com pouquíssimo tempo de treinamento para se condicionar, e é óbvio que isso acaba dificultando. E a gente tem que entender que uma coisa é você estar
apto a jogar. Outra coisa é você conseguir o melhor da tua performance, é você conseguir chegar na tua velocidade máxima, é você conseguir chegar na tua distância total percorrida, é você conseguir jogar em alta intensidade como hoje o futebol exige. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, dele estar apto a jogar, mas em alguns momentos não consegue dar o seu melhor. Então tudo isso é o que a gente discute com o dono, com o treinador, e ele faz as escolhas dele. Se esse jogador, talvez não estando 100%, consiga ajudar por um período, em algum momento, enfim. E é isso que a gente vai fazendo esse gerenciamento. É importante a gente entender que a gente não está falando de 4 jogos em uma semana. A gente está falando de mais de 7 jogos em 20 dias. A gente está falando de uma viagem internacional com mais de 6 horas de voo, com um fuso horário, o que gera jet lag, com Covid, com atletas contaminados, infectados, que apresentaram a doença, com profissionais que estavam na seleção, consequentemente voltaram com lesão. Então, acho que assim, não é só a questão de 4 jogos em 7 dias. Eu acho que é uma maratona muito maior que a gente sabia, e diante de tudo isso, quando a gente vê o nosso percentual de aproveitamento, de nos últimos 15 pontos a gente ter pontuado 13 pontos, eu particularmente eu acho que a gente teve sucesso nessa estratégia. Eu acho que, óbvio, que a gente sempre busca o 100%, e a gente vai sempre buscar, não tem a menor dúvida que a gente vai tentar entender aqui o que a gente poderia ter feito ou não, para não deixar perder esses 2 pontos, mas eu considero que, diante de todo esse cenário, a estratégia tem sido bem sucedida, os fatos estão aí mostrando para a gente, e a gente não conseguiria se não tivesse esse entendimento, essa comunicação do DOME, com o departamento médico, com as outras áreas, com a comissão, e eu acho que é isso que permite o bom andamento. Eu converso constantemente com o DOME, e desde que ele chegou aqui, ele disse que um dos departamentos que ele sempre achou mais importante nos clubes de futebol é o departamento médico, exatamente para que tenha essa comunicação. Isso tem sido muito bom para a gente, e óbvio que a minha função aqui é fornecer informações para o treinador, para que facilitem a tomada de decisão dele. A tomada de decisão é sempre do treinador, vai ser sempre do DOME, a gente confia nele 100%, como ele confia na gente. Então a gente troca esse tipo de informação para que ele tenha o máximo de informação e ajude a ele na tomada de decisão, deixando bem claro que a decisão, a última decisão, é sempre do treinador, é sempre do DOME, e a gente tem tido sempre essas conversas, tem sido muito bom. Ele sempre, desde o início, o DOME deixou claro da importância disso, da comunicação, de toda essa informação, de todo esse controle que a gente faz aqui, para que dentro do planejamento dele, da ideia dele, ele consiga optar e fazer as melhores escolhas. Isso tem acontecido de uma maneira muito boa. Agradecer também pessoalmente ao DOME, todos da comissão dele, que tem facilitado esse processo aí. Hoje o clube, eu quero agradecer aqui publicamente, a nossa diretoria, o nosso presidente, que não poupou nenhum esforço na manutenção da saúde dos nossos atletas, e de continuar os investimentos que vinham feitos no que a gente tenha de melhor dentro do possível aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Então eu acho que isso vem desse pensamento primeiro da diretoria, vem estruturando o clube. Hoje o clube do Flamengo, eu falo com orgulho e com felicidade, tem uma das melhores estruturas do Brasil, não tenho a menor dúvida, e isso ajuda muito. Mas eu acho que muito mais importante do que isso também é o material humano, que não adianta eu ter uma Ferrari e não saber pilotar, eu não vou conseguir tirar o máximo que eu posso. Então eu acho que essa integração das pessoas que trabalham aqui, dos profissionais envolvidos, junto com as comissões técnicas que porventura tenham chegado no Flamengo, e esse flow de ideias, de informações, de comunicação, junto à estrutura física, óbvio que hoje no Flamengo não falta nada, não só para nós profissionais do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia, da preparação física, como para os atletas. Então eu acho que é o conjunto de tudo. Eu acho que não adianta eu ter bons profissionais sem estrutura, como não adianta ter uma estrutura ruim, uma estrutura muito boa, com profissionais que não tenham habilidade, que a gente não vai conseguir esse resultado. Então acho que o bom resultado se deve a esses 2 fatores.